Questão número 6. Vejam essa reportagem do Nexo Jornal. Países abrem as portas a quem foge da guerra na Ucrânia, num contraste com o que ocorreu antes com as populações da África e do Oriente Médio, que vimos até numa questão anterior. Negros têm mais dificuldades de deixar a região do conflito. O termo refugiado se aplica a toda pessoa que foge de seu país de origem, alegando fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, em situações nas quais não possa ou não queira regressar. Mesmo na crise atual, africanos de diferentes nacionalidades que vivem na Ucrânia afirmam que têm sido preteridos pelas autoridades para conseguir deixar o país. Eu estava implorando para entrar no ônibus. O guarda me olhou nos olhos e disse, apenas ucranianos, que se você fosse negro, você deveria ir para a fronteira andando. Jéssica Orakpo, estudante de medicina nigeriana na Ucrânia. Ela disse isso em um vídeo para a rede de TV BBC. A situação descrita acima é um dos desafios da União Europeia. A União Europeia tem vários conflitos, E esse retratado aí, e que veio à tona novamente com a guerra na Ucrânia, A invasão da Rússia à Ucrânia, agora esse ano, estimulou, mais uma vez, escancarou esse grande dilema, esse grande problema que os países da União Europeia enfrentam. Então, qual é o desafio apresentado? Mostra uma situação de neofascismo. O fascismo lá da época da Segunda Guerra Mundial, ele está repaginado. Não, o neofascismo e neonazismo na Europa, em alguns países, é um problema sim, Grupos neonazistas e neofascistas, é um problema. Porém, o texto não... Nessa situação específica da Ucrânia, da invasão à Ucrânia e a grande quantidade de imigrantes, isso não tem transparecido, Letra B. Temos uma situação de xenofobia. É verdade, xenofobia, ou seja, aversão àquelas pessoas que não são do bloco europeu. Portanto, os negros, mesmo estando na área de conflito, eles, segundo a reportagem, eles não são prioridade para sair da área de conflito, Então, é uma situação de xenofobia, tá? A letra C. Percebe-se uma atitude xenofóbica? Concordamos na letra B, que é xenofobia. Então, é xenofóbica, mas acrescida de um outro elemento racista, Então, percebe-se uma atitude xenofóbica e racista, que são coisas diferentes. A xenofobia é uma aversão, uma exclusão por causa da nacionalidade ou do local de onde vem o refugiado, o imigrante, O imigrante forçado, A xenofobia está relacionada ao lugar, Tá? Agora, o racismo está relacionado às características raciais do indivíduo. Veja que a reportagem deixa claro que as pessoas de cor negra que são preteridas, Então, não é só o fato de ser não europeu, Mas é o fato de ser negro também. Portanto, a letra C é a resposta que mais condiz com o que está expresso no texto, ok? Vamos agora para a questão número 7. A questão número 7, eu coloquei, Nós colocamos aí na primeira coluna, As etapas de formação da União Europeia, e na segunda coluna você vai identificar, qual das etapas se refere. Então, letra A para a CECA, letra B para a MCE e letra C para a UE, União Europeia. Primeiro, vamos lá. Criada em 1957 e intensificou o processo de integração entre os países do bloco, proporcionando livre circulação de pessoas, serviço e capital. Bem, em 57 foi o Mercado Comum Europeu, tá? O MCE, portanto, aí fica a letra B, tá? A letra B, ok? A
A segunda linha diz assim: regularizou e organizou uma união política com destaque para as instituições como Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho Europeu. Portanto, é a letra C, tá bom? Então, letra C. Sobrou agora a SECA, né, que é a letra A. Estabeleceu a livre circulação de matéria-prima e produtos de indústria nacional, né? Comunidade Europeia do Carvão e Aço, SECA, letra A. Então, a sequência correta ficou B, C, A. Questão número 8. Era formada pela união entre o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Tinha por função realizar empréstimos para os países endividados, exigindo como contrapartida o estabelecimento de programas de austeridade, que envolveram privatizações e cortes de gastos públicos, principalmente na saúde, educação, seguridade e previdência. O texto acima refere-se... Tá, vamos contextualizar o que estava acontecendo. Em 2008, nós tivemos a crise mundial, que iniciou lá nos Estados Unidos, com a bolha imobiliária, né? E essa crise espalhou-se pelo mundo inteiro. Os países europeus, né, consequentemente, já pertencentes a um bloco bem estruturado como é a União Europeia, alguns países europeus estavam em dificuldades, acabaram pegando dinheiro emprestado para sair da crise e não conseguiram pagar a dívida, né? E aí, essas três instituições, o Fundo Monetário Internacional, né, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia, se reúnem, esses três, né, reúnem e colocam algumas regras para que os países pudessem ter novos empréstimos, né? E quais eram as regras? As regras eram regras de austeridade. O que é austeridade? É você cortar gasto, economizar. Mas muitos países da União Europeia têm gastos públicos bastante elevados, principalmente os países que o setor público tem que investir muito na área social, como saúde, educação e assim por diante, né? Diante deste contexto, o que ocorre? Essas instituições liberavam o dinheiro somente se o país fizesse esses ajustes, né? Essas medidas foram muito impopulares. Em vários países europeus, a população não aceitou, né? E aí nós tivemos uma séria crise em alguns países, como por exemplo, um exemplo bem interessante foi o que aconteceu na Grécia, né? Que a Grécia basicamente virou uma bola de neve, a dívida, os gastos, né? E a dívida da Grécia. A Grécia entrou num sistema de pedir dinheiro emprestado e acabava não resolvendo o problema e pedia mais. Chegou um momento que a Grécia teve que, basicamente, entregar, né, os seus fundos, suas empresas, tudo para privatizar, para passar para a iniciativa privada, ok? Então, o texto acima refere-se a quê? Bem, ao Banco Central e ao Parlamento Europeu, não. Né? O nome desse tripé que foi formado é justamente a letra B, Troika. Né? Troika porque lembra as três instituições que passam a ditar as regras para os países endividados do bloco europeu. Ok? Então, é a Troika, letra B. Tá? Questão número 9. Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Trata-se de um grave problema. As próprias leis da União Europeia e as convenções internacionais afirmam que os fugitivos são salvos. Os fugitivos salvos não podem ser levados de volta ao porto de embarque de onde escaparam da guerra, do terrorismo e da fome. Mas ainda assim, todos os dias, dezenas de pessoas morrem durante a tentativa de atingir a Europa. Hoje, o Mediterrâneo virou o maior cemitério da Europa.
Nós conhecemos apenas o número de vítimas que foram registradas através de fotos, posição e data. Contudo, para cada vítima divulgada oficialmente, há um morto que nem aparece nas estatísticas. Vivemos uma situação absurda. A África é saqueada pelos europeus ocidentais que depois não querem ver de perto o efeito de sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que essas vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles, no caso os europeus, criaram. O texto é de Klaus-Peter Reich, né? No que se refere às relações entre os países africanos e os governos europeus, a avaliação de Reich para a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores. Vamos só ambientalizar você, contextualizar, melhor dizendo, o que nós estamos tratando aqui. Aqui está falando do fluxo de imigrantes, principalmente da África, que vão em direção à Europa em embarcações precárias, se aventurando pelo mar Mediterrâneo, e muitos acabam morrendo, né? Então, é um dos dramas que já tem mais de 20 anos, vem se acumulando por causa do aumento da desigualdade no planeta, né? Mas o texto lembra também que essa pobreza que a população africana enfrenta e os conflitos que lá existem na África foram gerados pelos europeus durante o século XIX, quando os europeus decidiram partilhar a África, né, no evento chamado de neocolonialismo, neoimperialismo europeu, né? A partilha da África foi feita entre as potências europeias que acabaram saqueando, né, e explorando o continente africano, né, de forma bastante intensa. O texto, ele colabora com uma das teorias que é justamente essa teoria de que a entrada de imigrantes, os europeus tinham que ser mais tolerantes com os imigrantes africanos, porque afinal de contas, a desgraça, os problemas que eles enfrentam lá, em grande medida, tem responsabilidade nos séculos anteriores de ocupação europeia. É mais ou menos isso. Então, a crise migratória atual expressa a contradição entre os seguintes fatores. Letra A, integração global e localismo étnico, né? Integração global, sim, porque, na verdade, assim, a migração, ela hoje é mais intensa por causa das facilidades, até certo ponto, dos meios de transporte. Mas localismo étnico, não está relacionado à questão étnica, muito menos, né? A letra B, a herança imperialista e o nacionalismo xenófobo. Essa é a letra correta. Sabe por quê? Herança imperialista, porque o texto joga na cara, vamos dizer assim, dos europeus, o fato de que eles colonizaram, né, durante o século XIX, que é o chamado período do imperialismo europeu, dominaram e exploraram o continente africano, deixando esses países em situação de miséria e de conflitos, né, que muitas das vezes era estimulado pelos europeus. E nacionalismo xenófobo, né? Ou seja, os europeus também têm um sentimento nacionalista muito grande e esse nacionalismo exacerbado faz com que discrimine e rechace pessoas de outras localidades do planeta, ainda mais se for de uma região pobre como é o continente africano. Então a resposta correta é a letra B de bola.